Olá! E aí, qual é a relação da segurança do trabalho com a saúde mental? Você já pensou sobre isso? Bom, nesse vídeo eu quero falar para você sobre como a saúde mental ela pode ser uma grande aliada para a segurança do trabalho. Elas podem andar ali de mãos dadas, né? Ser uma grande ferramenta, né? Algo muito importante aí para a segurança do trabalho. Entenda aqui como segurança do trabalho aquele conjunto de normas, de procedimentos, né? Aquele grupo de pessoas que visam, né, que estão ali para proteção, né, para proteger os colaboradores dos acidentes, dos incidentes, das doenças ocupacionais ou de qualquer outro tipo de agravo à saúde do trabalhador dentro do ambiente laboral. É importante a gente saber, né, do que nós estamos falando. É realmente nessa linha da segurança do trabalho, né, com esse viés. E quando a gente fala em segurança do trabalho, logo vem à mente EPI, né, capacete, colete, sapatão, luva, né, que são os equipamentos de proteção individual, ou os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva, né, ou ainda vem a figura do técnico de segurança, a figura do engenheiro de segurança, né? As próprias NRs, que são as normas regulamentadoras e todos os seus treinamentos, os laudos técnicos, né? Então vem um monte de coisa aí quando a gente fala em segurança do trabalho, isso tudo nos remete a essas questões, mas pouco se faz menção ou se pensa num psicólogo aí nesse contexto. Só que aí você pode perguntar, tá, Candice, mas para ter uma área de segurança do trabalho não precisa de psicólogo, certo? E eu vou dizer certo. Só que em partes, porque hoje a gente já tem alguns movimentos um pouquinho diferentes também, onde o psicólogo tem um papel bem importante aí na questão da segurança do trabalho. E aí eu falo, então, em partes, né, porque já existem algumas normas regulamentadoras, né, algumas NRs que demandam uma avaliação psicossocial, né, como, por exemplo, a NR33, que é de espaço confinado, ou a NR35, que é do trabalho em altura, né? Então já tem algumas outras também, mas essas foram as primeiras praticamente que começaram aí com essa solicitação, né, de fazer uma avaliação psicossocial. E o psicólogo, esse profissional, né, ele está habilitado, ele é um dos profissionais habilitados para fazer essa avaliação. Claro, né, o que eu quero deixar aqui claro também para vocês é que existem normas regulamentadoras que percebem a relevância que tem a saúde mental então do trabalhador aí para a segurança desse profissional no ambiente de trabalho. Não é que para a área de segurança eu preciso do psicólogo, né? Mas essa é a reflexão que eu trago aqui para vocês, é o quanto a própria área de segurança, né, as próprias normas já olham para essa importância, já percebem, né, essa relevância da saúde mental dentro do ambiente de trabalho para a segurança do trabalho. Então é muito nessa linha que eu venho trazer essa reflexão aqui, né? O que a saúde mental tem a ver com a segurança do trabalho também. No entanto, eu entendo, claro, que a saúde mental ela é relevante em todo o contexto do trabalho e não só em atividades de maior risco, como essas NRs acabam propondo, né, para fazer essa avaliação psicossocial. O que é a avaliação psicossocial, né? É olhar para o indivíduo também, tanto como ele se relaciona com as pessoas, né, o seu meio social ali, as coisas que existem ao redor dele, o que ele vive também fora da empresa, mas dentro da empresa também, e olhar para o estado psicológico dele, para as suas emoções, para entender como é que ele está se sentindo também naquele momento, né? Enfim, isso assim, de uma maneira bem rasa, né? É uma avaliação psicossocial, mas para vocês entenderem o quanto tem essas questões já de saúde mental, né, sendo consideradas para essas NRs, né? E aí chamando então a necessidade de fazer a avaliação psicossocial. Até porque, né, trazendo um exemplo aqui, quando um trabalhador ele está com problemas dentro ou fora da empresa, ele anda estressado, né, às vezes com esses problemas lá fora, só que ele também acaba trazendo esses problemas dentro da empresa, porque ele é uma pessoa só, né, não tem como se dividir pessoal e profissional, ele vem inteiro para a empresa também. Né? A sua cabeça só pensa nesses problemas, então ele fica ali maquinando, né, o que está acontecendo, preocupado
com o que está acontecendo, né? Além de, claro, também prejudicar aí o seu próprio desempenho na atividade que ele executa no dia a dia, né? Porque aqui a gente pode ver claramente aquilo que a gente chama de presenteísmo, sabe? O presenteísmo, ele fica muito mais suscetível aí a cometer esses erros, né? E apresentar comportamentos inseguros também e inclusive a se distanciar com facilidade, se distrair, com facilidade e se acidentar, né? Então são coisas que podem vir. O presenteísmo, do que eu falei agora para vocês, é quando a pessoa está ali presente naquele momento, né? Só que ele não está ali por inteiro. Ele está ali só o corpo, né? De corpo presente, mas a cabeça dele está em outras coisas, né? Está fora da empresa. E o presenteísmo hoje acaba sendo algo muito ruim para o colaborador e para a própria empresa, né? Porque a pessoa não está ali inteiramente cuidando daquilo que precisa, fazendo aquilo que precisa e a cabeça fica aí distraída com outras coisas. Não distraída no sentido pejorativo, mas preocupada com outras coisas também. Então, por causa de tudo isso, né, é importante sempre considerar a saúde mental como algo importante a ser preservado, a ser mantido, a ser promovido também dentro do ambiente de trabalho, para que o colaborador ele esteja aí por inteiro, né? E isso vai refletir na performance dele, tanto na sua atividade laboral, como nessa questão do comportamento seguro também, né? Dentro do ambiente de trabalho ali, contribuindo para uma boa segurança do trabalho também, né? Percebemos que quando ele está de alguma forma incomodado mentalmente com algum problema, né? Sua saúde mental ela não está preservada, a percepção de risco desse colaborador também vai ficar muito mais vulnerável, né? Então, portanto, a gente deve considerar a psicologia da segurança do trabalho, e se tem falado muito mais sobre isso hoje, e todos os aspectos que essa área envolve, né? Dentro do guarda-chuva de um programa de saúde mental. É essencial para a proteção do trabalhador e para a empresa também. Então, nós não podemos deixar esse viés de lado, né? Trabalhar dentro do programa de saúde mental da organização, trazer esse viés da psicologia da segurança do trabalho. Isso vai impactar diretamente no comportamento dos profissionais, né? Dos colaboradores ali que estão na sua organização. Hoje, num processo seletivo para um determinado cargo, geralmente a gente já olha para as competências técnicas que o cargo demanda, né? Isso é bem comum, é o mais comum que a gente vê. Só que é uma boa prática, né? E cada vez ela vem sendo mais utilizada a realização de uma avaliação psicológica também, né? Onde além desses aspectos cognitivos, psicologicamente falando, essa avaliação ela também pode olhar para os aspectos emocionais, né, para o quanto essa pessoa está emocionalmente aí bem para exercer determinadas atividades, né? Então é fundamental aí que a avaliação, que além, né, dos aspectos cognitivos, se faça essa avaliação dos aspectos emocionais que vão impactar no comportamento desse trabalhador no dia a dia dele, né? Tanto aqui falando em segurança do trabalho, quanto no dia a dia de uma forma geral. Mas já se vê algumas empresas, né, grandes empresas, não só grandes empresas, pequenas empresas também têm práticas assim, mas a gente vê de uma forma geral em grandes empresas que já se usa a avaliação psicológica, inclusive para cargos de risco, mas também para cargos que não têm um risco tão grande, né? Risco quando a gente fala risco de segurança mesmo, né? Risco ali no ambiente de trabalho, quanto isso pode trazer algum risco para o colaborador, né? No ambiente de trabalho, tá? Então já existem bastante esses pessoas, né, psicólogos que fazem esse trabalho aí dentro das organizações. E aí, claro, se a empresa ela não dispõe de um profissional psicólogo habilitado aí para a realização de uma avaliação psicológica mesmo, é prudente contratar esse serviço com um psicólogo externo, com uma consultoria externa, né? O psicólogo ele vai utilizar de instrumentos validados cientificamente, né? Que tem o aval aí do SATEPS, que é quem regulamenta, né, os instrumentos psicológicos validados cientificamente, quem faz toda a avaliação, inclusive, né, desses instrumentos, além de técnicas de entrevistas ou anamnese para a emissão desses laudos e que sejam laudos confiáveis também para a organização,
né? Porque eu estou falando de instrumentos validados cientificamente, então esses laudos eles também acabam sendo mais confiáveis à organização. Isso quando a gente trata aqui, né, do aspecto psicológico mesmo, de uma avaliação psicológica. É bem importante e é prudente hoje, né, acaba sendo recomendado também essa prática. Como eu falei antes, né, empresas fazem isso às vezes para cargos com risco grande, né, mas tem outras empresas que acabam fazendo para outros tipos de cargo também. O que eu quero dizer aqui é que nesse viés, quando a gente faz, né, uma avaliação psicológica, olhando o risco do cargo e o quanto a pessoa está psicologicamente preparada ou quanto ela, né, quanto ele está naquele momento ali psicologicamente bem para exercer esse cargo, tem relação com a segurança do trabalho, né? Então, dentro até quando a pessoa começa a trabalhar, né, e faz essa seleção para esse cargo, ou ela já está na empresa, mas existe um processo seletivo interno para um cargo de risco maior e ela passa por esse processo seletivo, né, que tem uma avaliação psicológica, isso já tem uma relação grande então com a segurança do trabalho, né? Já está se olhando para esse trabalhador, para esse colaborador também com esse cuidado. E a gente sabe que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas porque não foi favorável aí no parecer psicológico, né? Não deu favorável, deu desfavorável, né? Tem essas questões também que vêm. Mas o que é importante é que a pessoa também se perceba que aquilo ali pode ser um bem para ela, pode estar protegendo ela de alguma coisa que lá na frente poderia causar algum acidente. E que, né, uma questão emocional, ela pode mudar de uma hora para outra, né, de um período para o outro, que daqui a 6 meses pode ser feita uma nova avaliação. Que a pessoa não olhe isso como uma perda de oportunidade, mas que talvez seja um ganho de oportunidade também. Mas de nada adianta se a empresa só fizer esse processo na seleção se não tiver um programa também de saúde mental que promova isso no dia a dia, né, que promova esse cuidado com a saúde mental no dia a dia. Porque muitas variáveis vão impactar a mente desse colaborador, né? Desse trabalhador aí, dessa pessoa que está dentro da sua empresa. E um laudo de uma avaliação psicológica hoje pode apresentar diferenças em maior ou menor escala, claro, daqui a 6 meses, por exemplo. Como eu falei para vocês, a gente pode ter uma mudança, né? Por quê? Porque nós somos seres em constante evolução, a gente aprende as coisas também. A gente se desenvolve, a gente desenvolve as nossas competências, né? Quando acontece algum evento muito triste na nossa vida, muito difícil, uma situação muito delicada, né? Que mexe com o nosso emocional, naquele momento, se a gente faz a avaliação, é muito provável que a gente não vá muito bem ali, né? Porque a gente está refletindo aquilo que a gente está sentindo por dentro. Uma avaliação psicológica é isso, né? Não é um teste que tem um crivo lá e que vai dizer tu estás dentro desse quadrado ou não. Não, a gente se coloca ali, não tem uma resposta certa ou errada, é a nossa resposta, é o nosso momento. E quando a gente dá aquela resposta ali, que é a foto do nosso momento, né? Quando a gente está respondendo um teste, é isso que a gente está fazendo, pode ser que não seja uma foto muito boa para exercer aquele tipo de atividade. Mas que num outro momento, quando a gente está bem, quando a gente processou essa situação que aconteceu internamente, ou a gente foi para terapia para trabalhar algum problema mais sério, né, algum trauma que você passou, enfim, que o colaborador passou, depois a pessoa pode fazer a avaliação de novo e ter uma avaliação favorável, né? Então existem essas possibilidades. E por isso que eu reforço essa necessidade, sabe, de ter pessoas olhando para as pessoas dentro das organizações, olhando para as suas necessidades, escutando ativamente essas demandas dos colaboradores, né, ajudando-os a fortalecerem, se fortalecerem emocionalmente, né, mentalmente, por meio, claro, de ações, de programas, às vezes de benefícios que a empresa pode oferecer, de orientações adequadas aí em saúde mental, né? Nessa linha, não tem como desconsiderar essa parte, né? Essa parte que faz parte da gente, né? O ser humano hoje precisa ser olhado de uma forma integral. Se você é psicólogo ou se a empresa tem psicólogo,
é recomendado que ele seja um parceiro da área de segurança do trabalho, né? Que atue na CIPA, que esteja inserido em reuniões de investigação de acidentes, né? Que participe aí ativamente do planejamento das ações de prevenção de acidentes, de incidentes, das doenças ocupacionais, né? Entre outras atividades que possam, né, que a própria área da segurança possa promover dentro da organização, que possa estar inserido dentro dos diálogos de segurança, né, que acontecem principalmente na operação, na produção, mas que também em algumas empresas acontece no administrativo, que possa atuar ali com ideias para a CIPAT, né, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Enfim, que seja de fato que o psicólogo seja um parceiro, né? Um parceiro da área da segurança do trabalho. Às vezes você não está inserido dentro da área da segurança do trabalho, porque nem sempre isso é junto com o RH, com a área de gente, né? Às vezes é separado. Tudo bem, não tem problema, né? Mas que você possa estar perto deles de alguma forma, né? Que se ofereça a estar ali junto com eles para apoiá-los também e que vocês trabalhem em parceria. Porque o que é um comportamento de risco, né? O que é o comportamento de segurança? Comportamento tem a ver com a pessoa, né? E que não é uma coisa que é 880, não. Nós somos seres complexos, então a gente precisa às vezes desse profissional psicólogo para olhar, né? A própria segurança precisa desse profissional psicólogo para ajudar também. Como que a gente pode, por exemplo, treinar as pessoas para um determinado procedimento que vai começar a partir de agora e para que as pessoas tenham, né, que exista adesão a se cumprir essa regra, essa nova norma, enfim, esse novo procedimento. De que forma eu posso convencer as pessoas, fazer aquilo ali fazer sentido para elas também, sabe? E o psicólogo, ele pode ajudar também em como a segurança do trabalho pode atuar nesse comportamento de uma forma mais assertiva, nessa mudança de comportamento, né? Quando a gente fala de uma mudança, né, de uma norma, de um procedimento diferente, enfim, tá? É algo que é possível de ter dentro da organização quando já existe um psicólogo no próprio RH ou em alguma outra área da empresa, né? É algo possível de acontecer. Se não tem, é uma oportunidade de, quem sabe, a sua organização poder, né, ter esse parceiro também, esse psicólogo. Mas às vezes até alguém do próprio RH que pode ajudar a área da segurança do trabalho nesse sentido também. O importante é estabelecer essa parceria, né? Essa parceria é fundamental. Ninguém trabalha aí um competindo com o outro, não. RH e segurança do trabalho precisam trabalhar em parceria, a gente quer o mesmo objetivo. E aí também não chamar só alguém do RH ou psicólogo, né, apenas quando um problema já aconteceu. Nesses momentos também é importante, claro, não deixar de envolver a área de pessoas, né, envolver ou o psicólogo ou alguém que está ali olhando para as pessoas ou o pessoal da saúde ocupacional, enfim. Mas é mais importante ainda quando a gente atua na proatividade, né? Antes dos problemas acontecerem. Então a gente pode ser chamado, né? O psicólogo pode ser chamado, ou o próprio pessoal do RH ou da saúde, quando aconteceu algum incidente e a pessoa ali não estava muito legal, né? O gestor conversou com ela disse que tinha acabado de passar por um susto na rua, foi assaltado e veio para a empresa, ou aconteceu alguma situação fora, ou está passando por um divórcio, né, fora ali no casamento dele, enfim, e que são coisas que podem estar mexendo com ele e que ele pode estar muito preocupado e acabou se distraindo de alguma forma e aconteceu o acidente, né, ou o incidente. Então, essas coisas, esse profissional, o próprio psicólogo, ele pode fazer esse acolhimento, ele pode ser chamado para isso, para entender um pouquinho melhor e para fazer as orientações devidas, mas não é só nesse momento que a segurança do trabalho deve contar com o psicólogo, né? Ou com a pessoa que está ali no RH, olhando para as pessoas, para a saúde das pessoas também, né? Ou na saúde ocupacional. Então, é importante que seja envolvido em outras ações também, né? Isso faz bastante sentido
E cada vez mais essa parceria dá muito certo, a gente tem resultados aí bem bacanas, né, dentro das organizações. Agora, se a sua empresa ela não tem esse profissional, né, não tem o psicólogo, identifique de que forma você então do RH ou da saúde pode ajudar, né? É possível, existem possibilidades. O importante é você de alguma forma se envolver com a área da segurança do trabalho, buscar alternativas para apoiar esse tema que faz total diferença dentro da organização. Né? Nós precisamos estar ali presentes, ocupando o nosso espaço também e ajudando nessa outra área que pode ser muito estratégica também em algumas questões, em algumas organizações, né? Afinal de contas, nós sabemos o custo de um acidente de trabalho, nós sabemos o custo, às vezes, de um acidente fatal no trabalho, né? Nós sabemos, enfim, o custo aí de todas essas questões que acontecem e que a empresa vai ter que arcar com isso também quando a gente fala em segurança do trabalho. Então, nada mais justo do que estarmos juntos, né? Apoiados aí para ajudar esses profissionais, para ajudar essa equipe que está ali também, né? E para ajudar de uma maneira geral a organização como um todo, tanto os colaboradores, mas a empresa, olhar para a empresa como um todo também. Isso, gente, é atuar na promoção de uma cultura em saúde mental também, né? Não é só a gente trazer um programa específico, fazer uma ação específica, enfim, não é só fazer alguma palestra lá na CIPAT, mas é se envolver no dia a dia, né? É se apropriar desse papel do cuidado com as pessoas, pensando no resultado da organização, porque isso a gente sempre vai ter que ter em mente, né? Nós estamos ali para isso, certo? Mas sempre cuidando das pessoas, porque são as pessoas que vão entregar esse resultado, né? Isso também é estratégia. Então, olhando para isso, vamos nos unir forças aí com a segurança do trabalho, que ela pode nos ajudar e a gente pode ser uma grande parceria para eles também. Então, né, se envolva, faça a sua parte e atue ativamente, né, proativamente, inclusive, na promoção dessa cultura em saúde mental.